órbita, tá? Que é, então, a cavidade onde o olho está alojado, né? Então, o olho está dentro da órbita óssea, a gente tem a órbita ainda visceral, né, que são os tecidos, mas a gente tem a órbita óssea, que então é uma cavidade piramidal, em que o ápice fica voltado para o intracraniano, vão ter outras imagens ali, né? E aí o olho está, então, guardado ali dentro da órbita. Se vocês verem, então, as pálpebras fechando no olho, tem uma... Lembra muito, assim, até a cavidade peritoneal, né? Ou mesmo a cavidade pleural, né? Então, se a pálpebra fechasse aqui, a gente teria um espaço virtual que permite movimentação do olho, tá? Aqui, então, assim, a gente tem algumas imagens do olho. Uma coisa que não está descrito nos slides é o seguinte: o olho propriamente dito, ele tem 3 túnicas, três camadas. Então, a gente tem a túnica... Nossa senhora, gente. Espera aí só um segundo, vamos ver se vai parar. Parou. A gente tem a túnica fibrosa, que é a esclera junto com a córnea. A gente tem a túnica vascular, que é o trato uveal, que é a coroide, a íris e o corpo ciliar. E a gente tem a túnica neurosensorial, que é a retina, tá? Então essas são as 3 túnicas do olho. Aqui mostra uma imagem, um corte do olho, que vai mostrar, então, algumas relações anatômicas, né? Então, em amarelo, a gente tem a túnica interna ou neurosensorial, que é a retina e depois vai formar o nervo óptico. A túnica média ou vascular, que então é a coroide, o corpo ciliar e a íris, mais aqui anteriormente, que é uma camada nutridora. E a gente tem, então, a córnea e a esclera, que é a camada mais externa ou túnica fibrosa, que vai dar proteção, né? E aqui mostra o trajeto, então, que o raio luminoso tem que fazer para estimular a retina, mais precisamente a região da mácula, tá? Que é a parte que existe a maior acuidade visual do olho. Aqui a gente tem a lente, o cristalino, né? Então, córnea, eu vou explicar isso depois. Câmara anterior, que fica à frente da íris. Câmara posterior, que fica entre a íris e o cristalino, que é só esse triângulozinho aqui. Essas 2 câmaras a gente chama de segmento anterior, e para trás do cristalino a gente tem o segmento posterior. Então, né, a função do olho, dessa câmera fotográfica, né, então é fazer o quê? Então, perceber objetos e formar imagens na retina. Então, as lentes oculares, que é tanto o cristalino como como a córnea, vão fazer com que a imagem seja focada na retina. Então, vamos lá. Então, a gente tem a órbita, tá? Então, a órbita óssea, que tem, então, seu formato piramidal. Tem o ápice, né? Então, o ápice é o quê? É como se fosse aqui é uma pirâmide deitada, vamos pensar assim, né? Então, eu tombei a pirâmide para a direção do intracraniano, então aqui está o ápice da órbita, e aqui a base da pirâmide é a saída. E aí a gente tem, então, parede superior, parede lateral, parede medial e parede inferior, tá? No ápice ainda a gente vai ter, então, o forame óptico, a fissura orbitária superior e fissura orbitária inferior. São por esses forames e fissuras que vão passar as artérias, vasos e nervos que vão adentrar a órbita. Isso aqui já é uma coisa assim, ó, que não tem relevância para vocês. Então, assim, o que compõe o teto da órbita? Quais ossos? A parede lateral, o assoalho, a parede medial, tá? Então, uma coisa que talvez seja interessante é saber o seguinte: quando eu tenho um trauma orbitário, então se eu levar uma bolada de tênis, um soco, uma cotovelada, e alguém falou, aquele rapaz fraturou a órbita num trauma que aparentemente é de baixo impacto, tá? Então, provavelmente, ele quebrou, fraturou a parede inferior ou a parede medial. Essas são as paredes mais finas da órbita, tá? Então, portanto, são as mais comumente acometidas. Se você ouve falar que o paciente fraturou
parede lateral ou parede superior, aí você já supõe que é um trauma de alto impacto. Então, você tem que pensar até como que está esse paciente e a questão do sistema nervoso central dele. Essa é uma imagem, tá, de tomografia que mostra justamente uma fratura de assoalho de órbita, tá? Então, aqui o assoalho preservado, e aqui houve a fratura, e aí existe, então, herniação de tanto de tecido como de sangue para o seio maxilar do paciente, tá? Então, essa região, então, né, enegrecida na imagem é o seio maxilar, e esse tecido herniando para dentro do seio maxilar. Então, o limite mais anterior da órbita é o septo orbitário, tá? Esse limite anterior de órbita é uma coisa que ajuda a diferenciar quando a gente vai falar em celulite orbitária, porque celulite orbitária é uma infecção que ela pode ser dentro da órbita ou fora da órbita. E o que diferencia isso é o septo orbitário. Gente, só para eu entender também, a liga aqui de anato, eu estou conversando com alunos de que ano, mais ou menos? Alguém pode falar para mim aí, mandar um áudio? Eu acho que tem de todos os anos. Ah, legal. Então, vou ter então todos os anos aqui, então. Beleza, então. Deixa eu só aumentar o áudio, que o áudio tá baixinho aqui para mim. Gente, então assim, ó, aqui já são, então, são conceitos que, mas eu acho que esse aqui é até interessante, ó, o ápice orbitário, então, é a porta de entrada de todos os vasos e nervos para o olho, e o local e origem de todos os músculos extraoculares. Então, assim, lá no ápice orbitário, tá, todos os músculos extraoculares vão se formar lá, com exceção de um que é o oblíquo inferior, tá? E também por esse ápice vai ter o forame orbitário que vai levar o nervo óptico posteriormente para o quiasma óptico, né, que vai estar intracraniano, e a artéria oftálmica que vai sair do intracraniano, né, e vai anteriormente para a órbita. Só um pouco, isso aqui é uma imagem. Vocês já vão entender o que é esse ápice também e o tal dos músculos. Isso aqui é uma coisa que assim, a gente às vezes diferencia estruturas que são intracone muscular ou extracone muscular, mas eu acho que isso aqui é muito específico também. Ó, então vamos lá. Olha só, essa imagem aqui, então, lá no ápice orbitário, na porção mais posterior da órbita, então, a gente vai ter uma estrutura fibrosa chamada anel de Zinn. E desse anel de Zinn vai partir, então, o músculo reto lateral e ele vai se inserir na órbita. O músculo reto medial vai se inserir no globo, perdão. Aí a gente vai ter o músculo reto superior. Vamos ter o reto inferior que não aparece aqui, né? Porque vai para baixo. Aí a gente vai ter o músculo oblíquo superior, que ele vai fazer isso aqui. O oblíquo superior, ele vem aqui. Aí na tróclea, ele muda a direção dele e se insere nessa maneira. E aqui não aparece o oblíquo inferior, porque daí o oblíquo inferior aparece nessa imagem. Então, diferente de todos os outros músculos que se originam, então, no anel de Zinn, que fica no ápice orbitário, o oblíquo inferior não, ele sai da parede orbitária medial e se insere na região mais inferior do globo, tá? Então, é assim que a musculatura se insere. Falando já uma coisa que eu acho que vale a pena explicar da musculatura é o seguinte, deixa aí, agora eu preciso me ver, tá, gente? Que eu preciso ver o que eu tô fazendo aqui, assim, eu preciso ver minha cara. Ó, então é o seguinte, porque isso aqui já tem a ver com a função. Vamos fazer de conta que essa minha mão é o meu olho direito, tá? Então tá o meu nariz aqui e minha mão tá aqui. Então, o músculo reto superior, se ele ativar, o que ele vai fazer? Ele está inserido aqui em cima do olho. Se ele puxar o olho para trás, ele vai fazer com que o olho olhe para cima. Então, reto superior, mirada para cima. Reto inferior, se ele ativar, ele vai fazer a mirada para baixo. Reto lateral, ele vai fazer abdução do olho.
E o reto medial vai fazer adução do olho, tá? E se tá medial, se ele puxa, ele faz adução do olho, tá? Os oblíquos já é um pouquinho mais complicado, mas é basicamente assim, o oblíquo superior tá aqui. Ele vem, porque ele sai lá de trás, mas ele passa na tróclea, e aí o movimento de ação dele é esse. Então ele se insere aqui. Quando ele faz a ação dele, ele torce o olho para dentro. Porque existe esse movimento. Se eu fizer isso aqui, o mundo não girar, meus olhos vão se torcer. Se eu fizer esse movimento. Então, até assim, ó, quando eu faço isso, o meu olho faz isso aqui para ele manter na mesma posição. Ele faz um movimento de... Já vou explicar o nome dele. Então, vamos lá. O reto superior, ele puxa para dentro o olho. Ele roda o olho para dentro, faz um movimento torsional. Como é para dentro, a gente fala in ciclo. In é para dentro, porque tem o oblíquo inferior faz ex-ciclo. Ele puxa por baixo, então ele joga, faz um movimento torsional para fora, faz exciclodução. Então, enciclodução para dentro e ciclodução para fora, tá? Então, a musculatura ocular faz esses movimentos. Aí, às vezes, tá ali, vamos lá, aula de anato, vamos um macetinho rápido para saber as inervações dos músculos que fazem a motilidade ocular. Então, gente, ó, é até simples. Então, pensa assim, tem o músculo, tem um movimento que é olhar para fora, certo? Que é abdução. Então, quem faz a abdução é o músculo reto lateral. Então, tem um nervo chamado nervo abducente, que é o sexto par. Então, o sexto par faz a inervação do reto medial, reto lateral, perdão, porque faz a abdução. Aí a gente tem um nervo que inerva, que ele tem o nome daquela estrutura que o oblíquo superior passa, que é a tróclea, tá? Então, o quarto par craniano, que é o nervo troclear, ele faz a inervação do músculo oblíquo superior, que é o que passa pelo troclear. E agora todos os outros músculos vão ser inervados pelo óculo motor, né? O nome do nervo é mexer o olho, né? Óculo motor, terceiro par. Então ele mexe todos com exceção do sexto, que é pelo abducente, e do quarto, que é pelo troclear. Ok? Se tiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Gente, aí vamos lá. As pálpebras, né? Qual que é a função palpebral? A função palpebral é a proteção do globo, tá? E além disso faz então secreção, distribuição e drenagem da lágrima, tá? O que acontece, gente, é o seguinte. Então, deixa eu falar. Então, a lágrima é produzida pelas glândulas lacrimais, mas ela é distribuída sobre a superfície pela pálpebra, tá? Porque senão ela não ia se distribuir na superfície do olho. E a pálpebra e a lágrima é fundamental para manter o meio óptico, para manter a córnea lubrificada e, portanto, bem funcionante, tá? Só que a lágrima é produzida e ela tem que ser drenada, tá? Como que é feita a drenagem? Então, assim, quando existe a contração do músculo orbicular, que é esse músculo que está aqui na pálpebra, existe uma estrutura chamada saco lacrimal, que está aqui nessa região, junto ao nariz, que ela funciona muito como parecido com aquela ampola de medicação conta-gota. Sabe a ampolinha do conta-gota? Então, a hora que o orbicular, que você fecha o seu olho, o orbicular comprime aquilo ali. E aí, então, o líquido que está dentro vai drenar para o nariz. A hora que você abre o seu olho, aí vai relaxar aquilo ali. E aí a lágrima que está aqui na conjuntiva do paciente, pelo canalículo lacrimal, vai ser drenado. Vai ter uma imagem que mostra melhor isso aí, tá? Então aqui o fechamento palpebral acontece por causa da inervação do facial, né? E a abertura da pálpebra, né, vai ser dada pelo músculo elevador da pálpebra superior, é inervado pelo terceiro par. Então, fechamento sétimo, abertura terceiro par, tá? Os cílios têm função protetora e o ato de piscar é devido a uma coisa chamada bomba lacrimal, tá?
Gente, então tá. A pálpebra, tá? Aquilo que eu falei para vocês, aqui tem alguns conceitos que eu acho que são talvez exagerados. Mas vamos lá. Aqui estão as camadas da pálpebra, tá? Quais são? Da camada mais externa, que é a pele, até a conjuntiva, que é a mais interna, tá? Aqui são os limites palpebrais. E aí vai ter o ponto lacrimal nos cantos mediais. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. E o septo orbitário, tá? Então, é uma estrutura fibrosa que é posterior ao músculo orbicular, que vai do periósteo ao tarso, que vai fazer, então, a divisão do que é órbita propriamente dita e do que é pele, meio externo. Então, aqui, então, a pálpebra com as suas glândulas que existem na região palpebral, fazendo a função protetiva do olho. Olha só. Essa imagem mostra o ponto lacrimal. Então, é aqui que, por um mecanismo ativo, olha só, é ativo, a lágrima é sugada aí. Por quê? Porque aqui no canto nasal, então tem aquela ampola que está se contraindo e relaxando, gerando pressão negativa e aspirando a lágrima aqui para dentro. Com o envelhecimento das pessoas, isso vai afrouxando. E o ponto lacrimal, ele pode descolar do globo. E aí ele perde função. E aí o idoso vai começar a ter epífora, né? Lacrimejamento. Então, assim, é essa estrutura que é o saco lacrimal que vai ser comprimido e relaxado pelo orbicular. Então, ele vai, quando ele comprime, a lágrima que está aqui desce até o meato nasal inferior. A hora que ele relaxa, do meato nasal ela não sobe, tá? Porque existem válvulas que impedem um movimento retrógrado. E aí a hora que relaxa, então a pressão negativa que vai ficar aqui vai fazer com que os ductos lacrimais suguem a lágrima que está aqui para vir aqui para o saco lacrimal, certo? Então, assim, às vezes é por isso que quando pinga colírio no olho de uma pessoa, muitas vezes ela sente o gosto na garganta, porque a lágrima acaba sendo drenada para o meato nasal inferior e aí vai cair da nasofaringe para a orofaringe, certo? Então, o aparelho lacrimal tem os seus constituintes, tá? Glândula lacrimal, as glândulas lacrimais acessórias, os canalículos, o saco lacrimal e o ducto nasolacrimal. Então, a glândula lacrimal principal ainda, ela tem duas porções. Uma parte que é mais orbitária, que é localizado na fossa lacrimal da órbita, e tem um segmento palpebral, tá? Que se localiza na porção temporal do fórnix conjuntival superior. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu ver aqui em mim aqui. Só deixa eu terminar aqui, então. A glândula lacrimal principal é responsável pela maior parte da produção do componente aquoso da lágrima. E a drenagem, então, vai acontecer dos pontos lacrimais para os canalículos, passando pelo saco lacrimal, ducto nasolacrimal, até o meato nasal inferior. Então, a parte ativa desse mecanismo de drenagem é conhecida como bomba lacrimal. E algumas patologias da via, né? Então, a gente pode ter obstrução congênita, daxicite aguda e crônica. Espera aí, deixa eu ver onde eu vou mostrar. Ó, deixa eu ver se fica bom aqui. Algumas, se vocês olharem em idosos, alguns idosos nessa região aqui, assim, ó, aparece um tecido ali meio amarelado. É que eles têm pitose do segmento palpebral da glândula lacrimal. Aparece aqui assim. Aquilo ali é parte da glândula lacrimal principal, que fica alojada aqui na órbita, e tem um segmento que aparece na região palpebral. Certo? Gente, eu falei de órbita, eu não falei de olho propriamente dito. Até agora, tá tudo bem, o ritmo tá ok, tá dando para entender, eu sei que é muita informação. Mas, assim, a gente ainda nem tá no olho de verdade ainda. Beleza? Vou tocando. Professor, licença. Fala, Johnny. Por exemplo, se a pessoa tivesse uma paralisia no sétimo par de nervo craniano, então ela teria uma dificuldade para drenar essa lágrima? Sim, com certeza. Porque, inclusive, é um dos sintomas mais típicos da paralisia facial, é a epífora, o lacrimejamento, né? Porque ela não consegue fechar. E aí, uma orientação muito importante que o oftalmo faz é o quê? É você, às vezes, precisar mecanicamente ocluir. Porque o olho que fica exposto, gente, então a lágrima não vai ser distribuída,
tá? Ela vai ser produzida e vai escorrer pela face do paciente, tá? E isso pode levar até perfuração ocular, tá? Então, paralisia facial é uma causa importante de epífora, lacrimejamento. Certo, professor, obrigado. Joia? Seguindo, gente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai entrar, então, no globo. Eu já conversei com vocês, então, né, das túnicas. Então, lembrando que a gente tem a túnica fibrosa, que é esclera e córnea. Túnica vascular, que é, a coroide, o corpo ciliar e a íris, e a neurosensorial ou interna, que é a retina propriamente dita, tá? Então, assim, a primeira parte que a gente tem, gente, então é a conjuntiva, tá? Que vocês vão falar tanto da tal da conjuntivite. Então, a conjuntiva, a gente tem um ponto aqui, que o 1 pertence à conjuntiva, córnea e esclera. E como ela pertence a todo mundo, ela tem o nome de limbo, né? Porque limbo você não sabe exatamente de quem é, aonde está. É a transição, então, entre a conjuntiva, a córnea e a esclera. O limbo ele é muito importante porque queimaduras químicas, então paciente que cai cal, cai ácido, e queima a região limbar, a depender do tanto que você queima dessa região do limbo, você perde as células totipotentes que vão fazer a reepitelização, tanto da conjuntiva como da córnea. E se você perder isso, o paciente pode perder toda a transparência do olho. Então, são aqueles olhos brancos que você às vezes vê, pode ter sido por queimadura química, tá? Pode acontecer também por atrofia do olho, né? Então, quando o olho entra em um processo de atrofia, então existe um descolamento de retina, um descolamento de coroide, o olho atrofia, aí o olho fica branco, tá? Mas queimadura limbar também é importante. Então, gente, ó, se um dia vocês ficarem sabendo, alguém ligar, ó, caiu cal, caiu seiva, caiu óleo, coisa de bateria, caiu qualquer coisa no olho, você não sabe se é ácido, base, sal, não importa. Lavar, 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 lavar. 10 minutos embaixo da torneira, com torneira aberta, olho aberto, abrindo na marra. Isso antes de procurar atendimento médico. Porque se você lavar bem, você já resolveu o problema do paciente. Tá? Aí a conjuntiva tem o limbo. Tem a conjuntiva, que fica sobre o globo, que é a conjuntiva bulbar. Aí a gente tem essa região 3, que é o fundo de saco. Tá? O fundo de saco, quem usa lente de contato, é onde sua lente vai esconde de vez em quando, que você vai buscar, que você acha que ela foi para o seu cérebro, tá? Então a gente tem um fundo de saco superior e um fundo de saco inferior. Porque aqui, na verdade, é o seguinte, a conjuntiva vem aqui, aí ela vai até uma região mais profunda, aí ela rebate sobre ela mesmo, aí ela vem como conjuntiva tarsal, que está recobrindo o tarso, tá? Conjuntiva palpebral, perdão, e a margem mucocutânea aqui na região 6. E aqui tem um ponto lacrimal, tá? Então, de novo falando da conjuntiva. Então, a gente tem a conjuntiva palpebral, o fundo de saco, a conjuntiva bulbar. E nessa região aqui, o limbo, certo? Gente, função da conjuntiva. Função da conjuntiva é protetiva, beleza? Então, é para isso que a conjuntiva serve, tá? Te proteger é a primeira parte de foco infeccioso, dos traumas, é a região da conjuntiva. Tá? Aqui tem uma parte aqui da histologia da conjuntiva que está falando das células que possuem nela, tá? Lembrando que essa era uma aula que envolve fisiologia também. Então, na conjuntiva a gente tem glândulas que vão fazer parte da produção do mecanismo de lágrima, certo? Então, a anatomia dela, junto com isso, né? É uma camada de epitélio, tá? Com estroma subjacente, né? Então, no epitélio a gente vai ter essas células caliciformes, tá? E a conjuntiva, então, além de função protetiva, ela facilita o livre movimento ocular e promove uma superfície lisa para que as pálpebras deslizem sobre a córnea, tá? Então, vocês sabem que às vezes a pessoa também tem queimadura, pode ter uma queimadura química ou mesmo uma conjuntivite mal manejada, e aí a conjuntiva a conjuntiva palpebral ela pode grudar na conjuntiva bulbar, perde a livre movimentação. O paciente, vamos supor, talvez ele não consiga mais olhar para cima ou olhar para baixo, ele vai ter uma restrição à movimentação ocular
você vai ter que liberar essas bridas, essas aderências, até com cirurgia, tá? E aí, assim, ó, na verdade, então, entre a conjuntiva e a episclera, existe um tecido que eu vou colocar para vocês assim, que é um tecido teórico, porque é um tecido que a gente não consegue individualizar. É mais uma questão histológica. Esse tecido chama-se cápsula de Tenon, tá? Mas esse tecido, quando ele sofre metaplasia, então o paciente que é exposto muito ao sol, e esse tecido fica metaplásico, ele forma essa alteração chamada pterígio, tá? Então isso aqui, talvez ninguém aqui pense nisso, mas tem pacientes que acham que isso aqui é uma catarata. Não, isso é um pterígio. É uma alteração metaplásica da cápsula de Tenon. E isso aqui, o tratamento é cirúrgico quando desse tamanho, tá? Tem uns muito pequenininhos, mas assim, de modo geral, ele é cirúrgico. Adentrando mais ao globo, gente, a gente vai ter a esclera e a episclera, tá? Então, assim, de uma maneira resumida, a esclera é um tecido que não possui inervação e nem vascularização. A esclera, a função dela é protetora, tá? Colágeno, rico em colágeno. E a episclera é um tecido fino vascularizado que fica sobre a esclera e que tem função nutritiva na esclera, tá? Esses tecidos são importantes porque muitas doenças reumatológicas, tá? Então, artrite reumatoide, lúpus, Sjögren. Então, é muito comum que doenças reumatológicas deem episclerite ou esclerite, tá? Então, que são processos inflamatórios dessas regiões, certo? É um diagnóstico diferencial de conjuntivite, mas, tipo assim, a conjuntivite, geralmente, a queixa é sensação de corpo estranho, parece que tem areia no meu olho, parece que tem algo no meu olho. Já a esclerite, a episclerite, geralmente é uma vermelhidão mais localizada e a queixa costuma ser dor ao toque da região, tá? Então, ó, a esclera também, gente, ela continua sendo a bainha do nervo óptico posteriormente, tá? E depois vai virar até a dura mater, tá? Então, na verdade, a esclera é um contínuo com a dura mater, tá? E ela vai fazer a bainha do nervo óptico, tá? A capa que protege o nervo óptico posteriormente. Tá, isso aqui, sabe, aqui estão informações do que eu falei. Olha só, isso aqui é o globo visto por trás, tá? Então, as inserções musculares do oblíquo superior e do oblíquo inferior, tá? Aonde existe, então assim, no fundo da esclera vai ter então o forame óptico por onde vai passar o nervo óptico. Agora vamos entrar então na córnea. A córnea, gente, ela é um contínuo com a esclera, tá? Existe o limbo que vai então dividir ali uma zona de transição entre esclera, conjuntiva e córnea, tá? Mas a córnea, ela tem a mesma composição, embora tenha um arranjo diferente da esclera. É colágeno tipo 2. Só que olha só, a esclera é branca, ela é opaca, e é bom que ela seja assim, tá? Uma máquina fotográfica, ela tem que ter uma entrada, um orifício, mas o resto da caixa é bom que seja opacificado, porque senão não vai haver uma formação de imagem nítida. Só que aqui na frente não adianta, porque a luz tem que entrar por algum local, tá? Então, existe uma alteração das fibras colágenas da esclera, tá? Mas é o mesmo tipo de colágeno tipo 2, que vai manter transparência corneana. Então, a córnea também é da túnica fibrosa, só que forma a primeira lente do olho, tá? A córnea, ela vai ser dividida, gente, em 5 camadas. Vai ter uma camada unicelular, chamada endotélio, e eu diria assim, talvez essa seja a camada mais importante, porque o endotélio mantém a transparência da córnea. Então, só para vocês entenderem, se eu perder o endotélio, a minha córnea vai ficar branca igual a esclera, e eu vou ficar cego, tá? Professor, como que a pessoa pode perder endotélio? Existem distrofias genéticas que levam a isso, mas isso é o mais raro. O mais comum, gente, é pós-operatório de cirurgia de catarata, tá? Então, a cirurgia de catarata pode levar a um dano do endotélio,
Aí você perde o endotélio e a córnea perde toda a sua transparência. Agora, o mais comum é raro para dedéu, tá bom? Então não se preocupem excessivamente com isso. Mas a perda do endotélio leva à perda da transparência corneana. Depois do endotélio, a gente vai ter uma membrana basal, tá difícil de ver aqui, mas acho que tem outra imagem. Uma membrana basal chamada membrana de Descemet. É a membrana basal do endotélio, também é uma camada. Aí depois disso, a gente vai ter então o estroma corneano, tá? Estroma corneano, colágeno tipo 2, tá? Aqui, chegando nessa região, a gente vai ter um espessamento chamado cápsula de Baumann, tá? Então, a subepitelial vai ter a cápsula de Baumann. E aí a gente vai chegar no epitélio, tá? Corneano da pessoa. Aí a córnea, então assim, córnea é a principal lente do olho, ela é transparente quando desidratada, não é vascularizada também, tá? Então, é contínua com a esclera na região limbar. No seu centro, ela tem em torno de 550 micrômetros de espessura. Tem 5 camadas, que são aquelas que eu falei para vocês, tá? Aqui tem outra, então assim, ó, a gente tem o epitélio, a Baumann, o estroma, a Descemet e o endotélio. Qual que é a camada responsável por manter a córnea transparente? O endotélio. Se eu perco o endotélio, minha córnea opacifica. Combinado? Esse mecanismo de desidratação corneana, esse mecanismo chama-se deturgescência. Então, é pelo mecanismo de deturgescência, onde a célula, o endotélio, retira água do estroma, tá? Jogando essa água para o humor aquoso, esse mecanismo que mantém a córnea transparente. Tá, isso aqui eu vou pular, que já fica meio complicado. A córnea, gente, ela é avascular. Uma lente, gente, bom que ela seja transparente. Se ela tiver um tecido que sangra, gente, isso é uma tragédia, tá? Então, o vaso sanguíneo leva resposta inflamatória. Então, não é interessante que a córnea seja vascularizada. Tem que chegar sangue ali perto, mas não é bom que você tenha vaso na córnea, não, tá bom? Então, ela recebe a nutrição do humor aquoso, da lágrima e do limbo. Então, é assim que a córnea se nutre, já que ela é avascular. Diferente da esclera, gente, a córnea, aí ela é inervada, tá? Então, como é uma lente muito sensível, muito delicada, você tem que cuidar muito bem, então a córnea é muito, muito inervada, tá? Então, tem literatura que você lê lá que a córnea é a região mais inervada por milímetro quadrado do corpo, tá? Mas eu também já li também, eu lembro quando na aula de urologia o professor falou que a parte mais inervada do corpo é a glande, então assim, acho que cada professor fala que alguma região dele é a mais inervada do corpo. No caso da oftalmologia é a córnea, beleza? A córnea pode ser sede de doenças. Então, isso aqui, essa cratera é uma úlcera de córnea, tá? Aí eu tô com uma úlcera na córnea e como tá inflamado, eu perco toda a minha transparência corneana. Ó, a córnea do paciente tá cinza. Esse paciente, ele tá cego nesse momento. E assim, aqui a gente tem um ceratocone, aqui tem uma curvatura corneana normal, aqui tem um bico corneano. E por esse bico corneano, a luz sofre uns movimentos de refração irregulares, aí a pessoa não enxerga bem através de ceratocones muito grandes, certo? Gente, falamos assim, ó, falamos de órbita, falamos da parede do globo e falamos da primeira lente do olho, que é a córnea. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida em relação ao que foi falado até agora? Não? Joia. Então vamos seguir. Espera aí. Agora, olha só. Então, vamos falar de cristalino, gente. Então, cristalino é a segunda lente do olho, tá? Então, o raio luminoso vai adentrar essa região, tá? Vai adentrar a córnea, vai passar pela câmara anterior, vai passar pelo orifício pupilar e vai vir até o cristalino, tá? O cristalino é uma lente transparente no paciente jovem, tá? E, ó, esse cristalino, ele fica suspenso
dentro do olho por umas fibras, tá? Colágenas, chamado zônula, tá? Então aqui tem as fibras da zônula que estão segurando o cristalino, ó. Parece uns pelinhos aqui. E estão segurando aonde? Numa região chamada corpo ciliar, tá? Então, aqui parece que vocês veem uns dedinhos aqui, isso é o corpo ciliar. Então, isso é uma musculatura que trabalha, tá, gente? Isso aqui pode contrair ou relaxar. Se eu contraio, isso é circular, eu vou diminuir o diâmetro dessa região, diminuir o diâmetro. Se eu relaxo, então, se eu pegar uma cinta e eu apertar, se eu diminuir o diâmetro dela, eu vou apertar a barriga do sujeito. Então, se eu contrair, o meu cristalino vai ficar mais gordinho, mais bojudo, tá? E se eu relaxar a musculatura ciliar, aí, na verdade, eu vou tracionar o cristalino para as laterais, ele vai ficar mais fino, tá? E o que é isso aí? Isso chama-se acomodação visual. A acomodação, você aí que está assistindo a aula, você tem essa capacidade. Você está olhando o teu computador, você está deixando o seu cristalino com um formato que permita que você enxergue perto. Nesse momento, tudo que está atrás do seu computador está borrado, está embaçado. Se você focar atrás, o que vai acontecer é que você vai ver lá atrás, só que agora o computador que ficou borrado. Você alternou o seu foco. E essa alternância de foco, gente, ela só é possível porque o cristalino é uma lente que pode estar mais bojuda e mais afilada, mais bojuda, mais afilada. Então, essa mudança no formato do cristalino, isso chama-se acomodação visual. E é isso que a pessoa, depois dos 40 anos de idade, ela começa a perder e fica com mais dificuldade para perto. Eu vou falar para vocês que eu tô nessa fase. Eu tô com 39, eu já tô com... Eu sem óculos para perto já não tá rolando, tá? Então, por quê? Porque meu cristalino já não está mais respondendo às alterações que o corpo ciliar joga para ele. Não é que o meu corpo ciliar não está trabalhando, ele está trabalhando, só que o meu cristalino já não é mais tão elástico, tá? Não é mais uma gelatina, agora ele já está virando um tecido endurecido realmente, então ele não reage tanto às alterações do corpo ciliar. A patologia mais comum e típica do cristalino de todas, gente, é a catarata, é a perda de transparência do cristalino. Então, aqui a gente tem um paciente com pupila dilatada, a gente vê o cristalino aqui atrás da pupila, tem a face anterior do cristalino e a face posterior do cristalino. Aqui a gente tem uma catarata total, esse paciente está cego por catarata. E aqui a gente tem um cristalino luxado. Então, por algum motivo, as fibras das zonas superiores, ele perdeu a aderência, ele caiu, tá? Esse paciente vai se queixar de visão dupla. Isso aqui pode ser um trauma, então o trauma pode causar isso. Mas também doença de Marfan, tá? Que é uma alteração de colágeno, pode levar à luxação de cristalino, certo? Então, vamos lá. Segunda lente do olho, tal, avascular, incolor e transparente. Transparente se não tiver catarata, né? Então, ele é suspenso atrás da íris pelas fibras da zônula, tá? Que vão conectar o cristalino ao corpo ciliar, que está associado, então, ao processo de acomodação. E quando eu perco essa acomodação, eu chamo isso de presbiopia, tá? O cristalino ainda, gente, vai dividir o olho em segmento anterior, tá? Então, tudo que está à frente do cristalino é chamado de segmento anterior, que é banhado pelo humor aquoso, e o segmento posterior, tá? Ou cavidade vítrea, onde a gente vai ter o vítreo nessa região. O segmento anterior ainda é dividido em câmara anterior, que fica à frente da íris, e câmara posterior, que fica atrás da íris. Tá? Então, o cristalino vai ter, então, uma estrutura que é dividida em núcleo e córtex, tá? Vai ter uma cápsula anterior e posterior, onde vai formar um saquinho, que ele fica guardado ali. Ele é composto de 65% de água e 35% de proteína, sendo o conteúdo o maior teor proteico de todas as estruturas do corpo, tá? Então, comer cristalino lá naqueles no limite da vida lá, ó, é bem proteico, é melhor que o whey, tá? E também não possui vascularização ou inervação. Então, essa imagem que eu já mostrei para vocês, deixa eu só colocar. Então, aqui, ó. Então, a gente tem
então, a gente tem o cristalino, aqui atrás a gente tem o segmento posterior, ou cavidade vítrea. E à frente do cristalino a gente tem o segmento anterior. E aí, à frente da pupila, entre a pupila e a córnea, a gente tem a câmara anterior. E esse triângulozinho aqui, ó, aqui é a câmara posterior. E aí, já falando para vocês aqui. Então, aí tem um líquido chamado humor aquoso, que é produzido aqui, ó. Então, no corpo ciliar, tá? Então, tem os processos ciliares do corpo ciliar que vão produzir o humor aquoso. O humor aquoso é produzido aqui. Aí o humor aquoso transita aqui. Ele vem aqui entre a íris e o cristalino. Ele passa a pupila. E aí, gente, o humor aquoso ele vai ser drenado ou nesse cantinho ou nesse cantinho, tá? Cantinho, em matematiquês, chama ângulo, tá? Então, ele vai ser drenado no ângulo ocular. E o ângulo é onde vocês já devem ter ouvido falar, e ângulo aberto, ângulo fechado, tá? Essa é a região de drenagem do humor aquoso. Então, o humor aquoso é produzido na pars plicata do corpo ciliar, nos processos ciliares do corpo ciliar, atravessa a pupila e vem ser drenado no ângulo írido-corneano, tá? Vai ser drenado pela malha trabecular nessa região, certo? Essa região, ela é uma região confusa de entender, tá? Mas então assim, essa região é isso aqui, gente, ó. É um corte dessa localização. Então aqui a gente tem um cristalino, suspenso pela azônula suspendendo o cristalino, tá? E aqui a gente tem a musculatura ciliar, a íris, e aí a gente vai ter aqui, então, o ângulo da câmara colocou como câmara superior, mas é da câmara anterior, na verdade, tá? E aqui é onde o humor aquoso vai ser produzido, vai ser passado aqui, drenado aqui. Então, vamos lá. Falamos das lentes. E agora, quando a gente vai falar do corpo ciliar, a gente vai falar do trato uveal, tá? Chama-se trato uveal porque, então, ele é muito vascularizado, parece uma uva, né? Então, o trato uveal ele é constituído anteriormente pela íris e pelo corpo ciliar, e na sua porção mais posterior é a coroide, tá? Então, a íris é uma extensão anterior do corpo ciliar, fica à frente do cristalino, apresenta uma abertura que é chamada pupila. Essa pupila vai funcionar como um diafragma para entrada de luz no olho e divide o segmento anterior do olho em câmara anterior e câmara posterior. Gente, só vou beber uma aguinha aqui. A cor da íris, gente, ela é determinada pela quantidade de melanina nos melanócitos, tá? Às vezes a pessoa pergunta, professor, quando que dá para saber a cor do olho de uma criança? Depois de 6 meses, sabe? Muitas crianças nascem com olhinho azul e depois escurece. A dilatação da pupila, gente, a dilatação da pupila ocorre devido ao estímulo do músculo dilatador da pupila. É um músculo liso, com fibras radiais, e a dilatação acontece por fibras simpáticas. Então, se eu tô com medo, se eu tô apavorado, se eu tô para briga, eu tô com o simpático ativado, então minha pupila vai abrir, isso é interessante. Eu vou ter a maior capacidade de luz para poder detalhar melhor, né? E o nome da dilatação pupilar é midríase. Já a constrição pupilar ocorre devido ao estímulo do músculo esfíncter da pupila, um músculo liso, com fibras concêntricas parasimpáticas, e o nome é miose. Então, aqui é aquela imagem só com cor. Então, ainda no trato uveal, a gente tem então o corpo ciliar, que é uma estrutura especializada, né, que vai unir a íris até a coroide, tá? É um meio do caminho, tá? E ela é responsável nos seus processos ciliares, tá? Na pars plicata, pela produção do humor aquoso, tá? Além disso, dá sustentação ao cristalino pelas fibras da zônula, tá? E a sua contração ou relaxamento da musculatura ciliar é responsável pelo mecanismo de acomodação, certo? E esse mecanismo é controlado por fibras parasimpáticas do óculo motor, tá?
Vocês sabem que com o Covid está tendo muita descrição de paciente que está tendo com problemas acomodativos pós-Covid, tá? E provavelmente é secundário, ou então, a lesão momentânea das fibras parasimpáticas do nervo oculomotor. Está tendo bastante caso de paralisia muscular pós-Covid, tá? E aí, mais posteriormente, tá? Então, a gente vai ter a coroide. A coroide consiste em vasos sanguíneos, tecido conectivo, células pigmentares. Ela está localizada entre a retina e a esclera. Então, assim, qual que é a função da coroide? Ela é responsável pelo aporte de oxigênio, tá? Nutrição das camadas mais externas da retina e resfriamento ocular. Olha só. O olho, gente, é uma estrutura que tem uma lente que o tempo inteiro está focando luz para dentro dele. Então, o olho era para cozinhar o olho, tá? É igual queimar a formiga com lupa. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando, tá? Só que, com a coroide o tempo inteiro recebendo sangue em alto fluxo, ela acaba resfriando o olho, beleza? Então, isso aqui eu já falei para vocês, né? Então, o humor aquoso é produzido pelo corpo ciliar, na câmara posterior, passa pela pupila para a câmara anterior, onde ele é drenado no ângulo da câmara anterior. Esse processo de produção e drenagem do humor aquoso, sua relação com a íris e o ângulo, estão envolvidos na fisiopatologia do glaucoma. Espera aí, deixa eu ver o que mais. Joia, então daí do ângulo, né, o humor aquoso é drenado por um tecido chamado trabéculo, tá? Do trabéculo, ele vai ser coletado por um canal aquoso que circunda o olho, chamado canal de Schlein, tá? E desse canal de Schlein, ele é drenado para as veias esclerais. Imagem ruim. Gente, e o vítreo, tá? O vítreo. Então, o vítreo, ele é um tecido que é 99% de água, mas também tem colágeno e ácido hialurônico, tá? Ele promove coesão, tá? E tem consistência gelatinosa. Com o passar da idade, gente, o vítreo começa a sofrer liquefação. E o problema é que esse vítreo liquefeito, ele pode soltar do fundo do olho. O nome disso é descolamento do vítreo posterior. E esse descolamento de vítreo pode estar associado a descolamento de retina. Deixa eu dar uma olhada, ver se é aqui que tem. Então, aqui, ó, aqui está o vítreo. E assim, ó, eu falo, o aquoso, ele é constantemente produzido e constantemente drenado, né? Então, vamos lá, aquoso constantemente produzido, constantemente drenado. Já o vítreo, gente, ele é um tecido que, uma vez formado, ele nunca mais é refeito, tá? Então, ele não se regenera, o vítreo. E tem até a cirurgia de retina, chama-se vitrectomia. Você faz a retirada desse vítreo para você poder trabalhar nessa região da retina. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O que acontece é que com a idade, o vítreo vai abrindo umas lojas dentro dele, umas lojas líquidas. O nome disso é cinérese. Então, às vezes, muitos de vocês aí, tá? Principalmente os mais velhos ou os automíopes, vocês podem perceber moscas volantes. Às vezes olha uma parede branca, vê passar uma fumacinha, uma teia de aranha. Isso acontece, gente, por causa dessas lojas, dessas coisas desses espaços que ficam aparecendo na frente da sua visão, tá? Que são artefatos, na verdade. Não é uma coisa que não tem nada à frente da sua visão. Tem uns buracos aí dentro do teu olho. Isso vai pesando e chega num ponto que esse líquido drena para a porção posterior. Isso chama-se descolamento do vítreo posterior. Ó, o vítreo está todo grudado na retina e, de repente, ele descola, tá? Isso é natural, é fisiológico com o envelhecimento. Só que, às vezes, quando ele descola, ele pode pesar em algum ponto, ele pode tracionar a retina e levar a rotura ou descolamento de retina, tá? E aqui é por onde a gente acessa a retina, a gente faz a cirurgia, a gente bota uma iluminação, bota uma ponteira que faz aspiração do vítreo, tá? Corte a aspiração do vítreo,
para a gente poder corrigir os defeitos em cavidade vítrea. Então, assim, ó, às vezes a pessoa fala assim, nossa, professor, eu vejo mosca volante, eu vejo esse negócio que você está falando. Se faz muitos anos que você vê, é menos chance de você vir a ter um problema relacionado a isso. Porque, na verdade, você já deveria ter procurado um oftalmologista no início do problema, tá? Porque se não rasgou, não descolou, provavelmente, assim, a chance de vir a rasgar ou descolar é muito pequena agora, tá? Mas se você vê mosca volante, é interessante fazer pelo menos um exame de fundo de olho. E aí, gente, a gente chega na regina, né? Na retina, tá? E a retina, então, ela é responsável por converter os estímulos luminosos em estímulos químicos, né? Isso vai acontecer nos cones e bastonetes, tá? Ela vai ter uma camada de epitélio pigmentar, tá? E vai ter 9 camadas acima do epitélio pigmentar que vão dar suporte para a camada de fotorreceptores, tá? Deixa eu só, eu prefiro mostrar aqui a imagem. Peraí. Então, só, ó, gente, existe essa camada vermelhinha que está aqui embaixo. Esse é o epitélio pigmentar da retina, tá? O epitélio pigmentar da retina, gente, ele dá todo o suporte nutricional para o fotorreceptor, que é esse outro vermelho aqui em cima. Se morrer o epitélio pigmentar da retina, o fotorreceptor, que é o cone ou o bastonete, ele vai morrer também. Então, o epitélio pigmentar da retina é muito importante. E essas outras camadas que ficam aqui em cima, gente, pensa que isso aqui são só fiações, ligações, mas elas são muito importantes, tá? Que vão levar a informação que foi gerada aqui até a camada de fibras nervosas, que é essa mais externa, e isso vai para o nervo, beleza? E quando existe um descolamento, então, entre essa camada do epitélio pigmentar da retina e o fotorreceptor, o nome disso é descolamento de retina. Às vezes a gente tem a impressão que o descolamento de retina é quando a retina descola da coroide. Tá errado, porque o epitélio pigmentar da retina dificilmente ele solta da coroide. O que acontece é que o epitélio pigmentar da retina vai se descolar do fotorreceptor. Esse espaço virtual em preto aqui, ele vai aumentar. E se o fotorreceptor desgruda do epitélio pigmentar da retina, ele rapidamente degenera, ele rapidamente morre ou perde função. Ok? Então, existem, assim, regiões do fundo da retina, né? Então, a gente tem a fovéola ou fóvea, que é a parte onde existe a maior concentração de cones, a mácula, que é essa região que é quase livre de vasos que circunda a fóvea. Aí a gente vai ter a retina periférica e seus vasos e o nervo óptico. Então, a mácula é a região responsável por visão central, ela tem grande concentração dos cones, que vão dar visão de cor e detalhe. Na região macular tem menos bastonete, que vê mais preto e branco, tá? Já a periferia da retina, então, é composta de bastonetes, e é uma região importante para visão em baixo contraste, tá? De noite, e ela também é muito importante para a percepção de movimento e campo visual, sabe? Aquela hora que você vê assim, que alguém passou uma mão rápida perto de você e você viu um vulto se mexendo de uma maneira rápida, o teu cone, gente, ele é muito bom para ver detalhe, mas objeto em movimento ele é muito ruim. Então é a retina periférica com seus bastonetes que ajudam nesse tipo de visualização. Tá, aqui está falando a concentração dos cones e bastonetes. Então, gente, ó, a informação visual que é gerada nos fotorreceptores é encaminhada via sinapse para as células ganglionares da retina, e os axônios dessas células formam a camada de fibras nervosas que vão acabar formando o nervo óptico. Então, da retina, isso tudo, essa informação, ela vem pela camada mais superficial da retina até o nervo óptico. Gente, ó, vamos lá. A parte... Eu tô até com a boca seca, de tão rápido que eu falei, tá?
E aí, assim, até não sei se eu pequei nesse sentido, de ter falado muito rápido. Mas agora, o que a gente pode fazer? Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar. Eu estou aqui para isso. Estou à disposição. Oi, gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Eu acho. Aí tem. Acho que é. Ô, Ana, será que você está falando disso aqui? Quer ver, ó? Nevus Beota. Não é idiota, não, tá? Mas, ó, o Google é osso, né, gente? O Dr. Google, eles colocam uns bizarros, né? Mas, tipo, essa imagem aqui... Não, prof, eu acho que era uma coisa mais discreta mesmo. Mas na superfície, assim, na pintinha no globo... Espera aí. Então, a gente tem névoas de conjuntiva, né, gente? Então, assim, ó, quer ver? Névoas de conjuntiva. Então, olha só, esse névos de conjuntiva aqui, gente, é um névos esquisito, tá? Sai fora. Por que ele é um névos esquisito? Tem uns vasos bem calibrosos vindo até ele, tem muita irritação, inflamação ao redor dele, tá? Provavelmente se você pingar um colírio aqui chamado fluoresceína, talvez ele marque nessa região, mostra a área desepitelizada. Outra coisa, ele tem diferentes cores. Então, esse é um névos que a gente... Esse névos aqui tem que excisar ele e mandar para anato patológico, tá? Agora, olha só. Esse névos aqui, ele é bonito. Esse névos, deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, também ele não tem características de malignidade. Nem esse aqui, eu sei que tem um vaso vindo aqui, mas assim, não tem nada demais. Esse aqui também não, então... Você tem que ver as características. Ó, esse aqui é terrível, tá? Isso aqui com certeza tumor. Então, você vai ter que ver características do névos para você dizer se ele é uma informação que você tem que ficar mais atento ou não, tá? E no olho, também assim, isso não é o tipo de lesão que você vai biopsiar, tá? Você excisa ela, tá? Você arranca fora, tá? Faz excisão do névos. Não é que é um excesso de pigmentação, é um excesso de... É claro, tem mais pigmentos lá? Tem, mas é porque tem mais pigmentos lá porque tem melanócitos na região, né? Então, é um agrupamento de melanócitos. Só que o agrupamento, então, ele pode ter características benignas, assim como na pele, ou malignas. Mas a maioria é benigna. Professor, licença. Quando ocorre ali o deslocamento da retina, por exemplo, o descolamento, como o senhor disse, a pessoa, ela não ia enxergar, obviamente, né, porque teria descolamento, mas teria alguma característica visual assim, tipo, ver em flash ou algo do tipo? Opa, muito boa a tua pergunta. É o seguinte, um sinal premonitório importante, então, a pessoa quando está em eminência de descolamento de retina, então quando ele descola o vítreo e está começando a descolar a retina, então ele fala assim, ele fala que ele começa a ver muitas luzes, clarões, luzes piscando, tá? Por quê? Porque a retina está sendo puxada, gente, pelo vítreo. E o único estímulo que a retina sabe perceber é luz. Então, assim, ó, se eu der um peteleco na minha retina, ela não vai doer, ela vai dar um clarão, um flash. Porque se eu excitar ela, a única resposta que ela sabe dar para o cérebro é isso é luz, mesmo não sendo luz, tá? Então, a retina só sabe fazer isso. Então, a pessoa em eminência, ela começa a ver luzes piscando, tá? E aí também, geralmente, está associado a alguma imagem. Então, um mosquitinho, uma fumaça, uma teia de aranha. Só que aí, se a coisa, de repente, se a retina descolar mesmo, a pessoa, às vezes, tem uma imagem curtina. Ela fala assim, ó, eu não vejo daqui para cá, ou eu não vejo daqui para cá. E aí, se o descolamento evolui, a pessoa acaba não vendo nada.
Só que, ó, ver flash pode não ser descolamento de retina, pode não ser descolamento de vítreo, pode ser enxaqueca. Então, mas se aparecer, então, percepção súbita de luzes que não existem, convém o oftalmologista avaliar, beleza? Porque pode ser um indício de descolamento de retina. E também existem pacientes que descolam a retina de uma maneira tão brusca e tão rápida que o cara não vê nada, tá? Não vê flash, não vê... A pessoa fala assim, ó, eu acordei não enxergando, tá? Ou eu tava almoçando, aí parece que meu olho viu um monte de fumaça e de repente já não vi nada. Aí nem teve flash, foi direto para o descolamento. Entendi, professor, porque justamente minha mãe, ela fala que às vezes quando ela mexia o olho, ela via tipo como se fosse um flash na parte mais inferior do globo, né? Mas Mas se sua mãe tem isso com frequência, é interessante fazer um mapeamento de retina, sim, tá? É importante. Mas se isso já é crônico, provavelmente não vai ter nenhuma repercussão, não. Tá certo, professor, obrigado. Que isso? Professor, Pode falar. uma retina que já teve um descolamento e foi corrigida com laser, por exemplo, tem um risco de maior ou menor, ou o mesmo risco de ter um novo descolamento? Rafael, vamos lá. Descolamento de retina a gente não corrige com laser. Eu tenho pacientes com descolamento de retina que eu tratei clinicamente com laser. Então, o cara descolou um setor da retina. Deixa eu ver aqui se eu acho que descolar. Deixa eu só. Peraí, foto. Fotocoagulação a laser. Vamos ver se eu acho aqui. Retina. Então, assim, o laser, ele pode segurar um descolamento de retina pequeno. Então, o paciente tem um descolamento de retina e o laser segura para ele não evoluir, tá? Mas o descolamento, às vezes, sempre fica lá e o paciente tem que saber disso, tá? Aqui não é exatamente um descolamento, é um rasgo só, é uma rotura. Mas o que esse médico aqui colocou nessa imagem? Putz, não é uma imagem, é um vídeo, tá? A fotocoagulação a laser é um procedimento rápido e Desculpa, gente. Ó, então, nossa senhora, eu tô querendo pausar e o negócio tá fazendo diabado do pessoal aqui. Aqui existe um rasgo de retina e o colega fez laser ao redor, tá? Então, o laser faz com que esse rasgo não evolua a descolamento. Mesmo descolamentos de retina pequenos, eles podem ser cercados de laser, igual nessa imagem aqui, e o descolamento não evoluir. Isso é possível. Mas entenda que o laser, ele não trata o descolamento. Qualquer médico que examinar o paciente vai ver ali a retina do paciente descolada, mas ela vai estar cercada, então o risco do descolamento evoluir diminui bastante. Igual, se essa retina está descolada aqui, ó, e eu fizer um laser aqui, todo em volta dela, eu posso manter aquele descolamento ali naquela região. Não acometendo a mácula, o paciente não vai ter perda visual, tá? Aí você me pergunta também assim, da questão de recorrência. Cara, se não for descolamento traumático, ou seja, a pessoa teve um descolamento idiopático de retina, ela tem características, ela tem genética para descolar mais. Então, se a pessoa não teve um descolamento de retina, tá? Num olho, ela tem mais chance de ter no mesmo olho, no outro olho, a não ser que seja associado a um trauma. Deu para entender? Então, quem tem um, cara, tem mais chance do que a população em geral de ter outro, sim. Entendi, sim, professor. Mas, por exemplo, esse laser que conteve o descolamento, ainda tem chances de progredir? Tem. De progredir? Pode ter falha terapêutica, sim, Rafael. Sabe? Pode ter falha terapêutica, sim. Isso, quanto menor o descolamento de retina, mais chance do laser funcionar bem. Descolamentos grandes, aí a indicação é nem fazer laser, é ir para cirurgia direto. Porque quanto maior o descolamento, maior é a coluna líquida que o laser vai ter que segurar, aguentar, e aí ele acaba falhando. Se for um descolamento pequeno, vai muito bem. Mas descolamentos extensos, o ideal é que opere mesmo. Entendi, professor, obrigado. Beleza? Tem uma história até, eu lembro que isso era da época da residência.
Tinha um cara ele era atleta de salto ornamental. E ele teve um descolamento de retina e foi feito laser nele, cercado laser dele. E teve uma situação que ele foi fazer um salto e ele errou o salto, ele entrou de face, ele bateu a cara na água, então ele não conseguiu fazer lá o movimento e bateu. E nesse trauma, a região que estava cercada de laser acabou descolando tudo e ele precisou ir para a cirurgia. Mais alguma coisa, gente? Prof, eu vou perguntar rapidinho. Mano, não tem pressa, Vanessa. Ó, quem tiver com pressa pode sair, fica de boa. Na verdade, assim, eu queria que o professor explicasse um pouquinho sobre o glaucoma, que tem 2 tipos, né? Aqueles de ângulo aberto e fechado, para Sim. diferenciar um pouquinho um do outro, se puder, por favor. Ó, na verdade, Vanessa, vamos lá. Glaucoma tem vários tipos. Glaucoma tem glaucoma congênito, tá? Aí a gente tem glaucoma secundário, a gente tem glaucoma juvenil, tá? Mas assim, de uma maneira, uma diferenciação anatômica entre os glaucomas, então é assim. A gente tem a córnea da pessoa aqui. Vamos fazer de conta que essa minha mão é a minha córnea, combinado? Vou deixar ela aqui. É que eu tenho minha íris. Essa região aqui é o ângulo. Se eu tenho um ângulo que o formato é mais ou menos assim, ele é aberto. Agora imagine que a íris tem um desenho desse jeito, tá? O escoamento do humor aquoso aqui é mais difícil, então isso é um ângulo fechado. Então, isso é uma imagem de ângulo aberto, isso é uma imagem de ângulo fechado, tá? E o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito raro, tá, gente? Mais de 90% dos glaucomas no Brasil são glaucomas de ângulo aberto, tá? Os glaucomas de ângulo fechado geralmente são em extremo idosos, em alto hipermétropes. E o glaucoma de ângulo fechado é um glaucoma que cursa eventualmente com crise de glaucoma agudo. Então, o paciente tem muita dor, tá? E cegueira momentânea durante a crise. Então, é até interessante essa sua dúvida para falar o seguinte: glaucoma, de modo geral, não dói. Tira essa história da cabeça de vocês. O que dói é a crise de glaucoma de ângulo fechado, que é um evento raro. A maior parte dos pacientes com glaucoma, eles não têm nenhuma dor ocular, tá? Assim como um hipertenso não tem dor, tá? Então, o glaucoma primário de ângulo aberto não costuma ter dor, e o glaucoma de ângulo fechado também não. O que acontece é que em algumas situações do glaucoma de ângulo fechado, então, aberto, fechado ou estreito, às vezes ele oclui de vez, fecha completamente. Aí a drenagem é 0. Aí a pressão do cara sai lá de 25, então o normal de pressão é geralmente entre 10 e 21. Então, o cara tem 25, ele já é um hipertenso ocular, tem ângulo estreito, então é um glaucoma primário de ângulo fechado, tá? Só que de repente de 25 ele vai para 55. E aí ele urra de dor, ele vomita, ele chega amparado no pronto atendimento. Não vão pensar em glaucoma num cara que chega assim, sozinho, fala, ai, minha cabeça está doendo um pouco, tal, ai, minha mãe tem glaucoma. Não. Paciente com glaucoma, o cara não consegue ir dirigindo sozinho, ele vem acompanhado, ele está vomitando, está com faces de sofrimento. Então, a crise de fechamento angular ou crise de glaucoma de ângulo fechado é um evento bem dramático. Ajudou um pouquinho ou não, Vanessa? Sim, prof, era isso mesmo, que a gente estava vendo a parte de anatomia, né, que o professor explicou sobre o ângulo, acho que é irido corneal, se não estou enganado esse nome, e daí dá para diferenciar, né, um do outro pelo anato. Aí, Vanessa, eu fiz assim, o desenho assim, né? Aí, para o médico oftalmologista diferenciar, aí ele vai fazer um exame chamado gonioscopia, onde ele vai visualizar esse ângulo e vai ver lá se dá para ver o trabeculado não pigmentado, trabeculado pigmentado, esporão escleral, a faixa ciliar. Então, assim, aí o clínico não tem como diferenciar, sabe? Tem que vir a referência já do oftalmologista. Então, é a visualização desses setores do ângulo que vão definir se é ângulo aberto ou ângulo fechado. Beleza, prof, obrigada. É isso. A Leslie colocou uma mensagem. Aquilo é para mim? Pode reenviar o link? Eu acho que é da presença, prof. Ah, desculpa. Mais alguma coisa, gente?
Eu acho que era isso por hoje. Posso fazer uma última? Mas claro que pode. Vamos aproveitar. Eu fiquei curioso, porque eu já vi 2 palestras de um professor esqueci o nome dele agora, mas que ele fala sobre o teste da prova dos 800 ml de água, para fazer o teste da pressão intraocular, né, onde o paciente toma 800 ml de água, depois de um tempo faz a medição, para fazer esse teste de carga, né. Só que, assim, o paciente aí tem que ficar várias horas no consultório, eu nunca vi alguém fazendo isso. É aplicado isso hoje? Rafael, sim, cara, olha só, então o nome disso é prova de sobrecarga hídrica. Quando eu estava na minha residência, tem um médico Jaime Viana, se vocês escreverem Jaime Viana, Canadá, vai provavelmente aparecer o Jaime, que era um R+, meu, que hoje em dia ele está morando no Canadá, é um pesquisador de glaucoma, e a gente fez um projeto de prova de sobrecarga hídrica. Só que assim, aí que tá, Rafael, técnica pode variar, porque lá a gente fazia com 1 litro, tá? E aí você dá 1 litro de água ao paciente, tá? Ele tem que beber essa água em 5 minutos, tá? A gente até cometeu um erro, tinha uma paciente com insuficiência cardíaca, que a gente fez isso, a mulher ficou mal, a gente teve que mandar ela para o pronto atendimento da clínica. Ainda bem que eu estava lá no Hospital das Clínicas, tá? Então, ela bebe 1 litro de água, e aí você consegue simular, ver qual que é a pressão máxima que esse paciente chega. Porque o que acontece é que a pressão intraocular oscila muito. Então, se você vem no meu consultório, você vem lá, 4 horas da tarde, eu afiro sua pressão e sua pressão está de 14. Só que às vezes, bicho, 7 horas da manhã estava 22. Só que eu não vou te examinar 7 horas da manhã, ninguém vai, né? Então a prova de sobrecarga hídrica serve para você descobrir qual que é o teto do paciente, enquanto que ele chega. Só que assim, tem outras coisas, então assim, tem médico que gosta muito, isso aí também vai muito de ego, tá, gente? Isso aí é mais... O cara, desde a graduação dele, ele trabalhou com isso, ele vai querer vender essa ideia dele para sempre, tá? Então, tem gente que faz teste de sobrecarga hídrica. Tem outras pessoas que fazem mini curva, que é medir o quê? O paciente vem no consultório 8 da manhã, aí fica, né? A gente afere pressão às 8, às 9, às 11 e, se possível, 1 hora da tarde. Então, você vê 4 pressões do paciente, porque daí você vê como que a pressão oscila, tá? Então, porque uma coisa difícil do glaucoma, às vezes, é justamente estipular o pico, tá? Qual que é o pico pressórico daquele paciente? Vou falar para você, ó, quarta-feira é o dia que eu vou para Campo Mourão, tá? Eu atendo em Campo Mourão hoje, eu cheguei hoje. E lá, o pessoal da clínica que eu trabalho adora fazer prova de sobrecarga hídrica. Adora, faz muito prova de sobrecarga hídrica. Aqui em Maringá eu já vejo menos o pessoal fazendo, mas tem uma amiga glaucomatóloga, Ana Paula, que ela faz bastante prova de sobrecarga, tá? Então, o que a prova de sobrecarga faz é dar um estresse hídrico que vai estipular qual que é a pressão máxima do paciente com glaucoma, porque isso, Rafael, também vai me dizer o tanto que eu tenho que baixar a pressão. O tratamento inicial do glaucoma não é igual pressão arterial que você fala que você tem que chegar em 14/9. No glaucoma, o que você quer é diminuir 30% da pressão intraocular. Então, se o cara tinha 20 e você quer diminuir 30, você vai ter que chegar em 14. Se ele tinha 30, cara, e olha que tem, e você quer diminuir 30, você vai ter que jogar para 21. 21 era o nível lá do outro paciente, que estava no início. E é o suficiente. Se você baixar 30% da pressão intraocular do paciente, é o alvo inicial, tá? Então, por isso que esses testes, seja mini curva ou prova de sobrecarga hídrica, vem para isso. Você sabe que está sendo muito pesquisado, e eu já tenho, mas não tem muito comercial. Lentes de contato que faz essa aferição em tempo real. Então, isso é outra coisa que está para vir para poder ajudar na monitorização de pacientes com glaucoma. E esse teste, ele tem um critério para ser aplicado ou ele pode ser aplicado como rastreamento? Não, então, assim, rastreio não, você tem que ter suspeita. Você não vai fazer prova de sobrecarga hídrica em todo paciente, não, tá?
Você vai fazer prova de sobrecarga hídrica naquele paciente que você examinou e você já achou que o nervo óptico dele tem um tamanho maior do que o normal, tá? Principalmente isso, tamanho, porque assim, se ele for um hipertenso ocular, se você mediu a pressão dele, deu 26 de pressão, você já vai ter que tratar. Você pode, daí depois que você faz o diagnóstico, você pode querer fazer para saber qual que é o pico, para saber qual que é a pressão-alvo que você quer, tá? Mas ele serve mais para do momento que você teve a suspeita. Então vamos lá, você veio no meu consultório, eu achei seu nervo óptico esquisito, Rafael. Ele tem um tamanho de 0,65, que é um tamanho estranho por nervo óptico. Normal é abaixo de 5, de 5 a 0,6 a gente chama isso de borderline, maior que 0,6 é suspeito. Mas pode ser constitucional seu, os automíopes têm isso. Aí eu afiro tua pressão, dá 14. 14 é uma pressão boa. Então será que o Rafael tem glaucoma? Aí eu tô numa dúvida. Eu faço a prova de sobrecarga. Tua prova de sobrecarga veio 16, 17, não é glaucoma. Agora eu faço a prova de sobrecarga, em vez de 14, vem 21, 22, 23, então provavelmente é glaucoma. Então você tem que você não vai usar isso se você não tiver suspeita, tá? Você não vai fazer de rotina. Ah, sim, entendi. Obrigado, professor. Beleza? Agora eu acho que acabou. Beleza? Gente, eu até peço desculpas, eu acho que, sabe, tipo, mas é porque eu não sei como que vocês estão de tempo e de saco, né? Sabe que esse método virtual, ele é muito cansativo, então, peço desculpas se eu fui muito rápido nas explicações, tá? Qualquer coisa vê de novo, tal, tá salvo aí, tá com os slides, espero ter acrescentado aí, beleza? Nem precisa pedir desculpa, foi ótima a aula, foi muito legal, o senhor é muito didático. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E boa noite. Beleza, gente. Boa noite para vocês, tá? Foi um prazer. Tchau. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau.